a expectativa da mulher e a devolutiva do marido, né? A contrapartida. Eu entendo que você fique bastante frustrada, afinal de contas você percebe a sua dedicação e não tem o reconhecimento por ele, isso é muito difícil. Você espera que seu marido se declare, que ele te procure, enfim, que ele seja carinhoso e nada disso acontece. E por que nada disso acontece, né? Porque você tem um referencial, você tem o ponto de partida de vocês que era enquanto ele era mais jovem ou no início do relacionamento e você conheceu uma pessoa mais carinhosa, que se declarava mais. E hoje você sente falta disso tudo. Muitas vezes, durante as consultas, eu pergunto, peraí, mas o seu marido era, né, comunicativo, ele falava mais? Porque a mulher diz, eu gostaria que ele falasse mais, que ele sorrisse mais, ele está sempre de cara fechada, isso e aquilo. Porém, você deve lembrar o seguinte, ele já era assim, né? Ele tinha essa característica de homem mais falante, comunicativo? Se tinha, ok, né? De lembrá-lo disso, enfim, de investir para que isso seja possível, de contribuir, fazer a sua parte para que ele volte a ser assim. Mas se ele era mais caladão, mais fechado, por que você quer mudar esse homem? Então vamos lá. Eu separei aqui alguns slides e acho importante a gente refletir sobre eles. Não esqueça que os tempos mudaram, ou seja, durante esse tempo, esse período de acomodação, de conhecimento, de troca entre vocês, as coisas mudaram, né? Interferências houveram aí, responsabilidades, de repente filhos, troca de emprego, perdas e tudo mais. Então não é natural que as coisas não sejam hoje como eram antigamente. O que a gente precisa trazer de volta, né? Resgatar para sua casa é a paz, né? A harmonia que você precisa para ficar sossegada, ficar tranquila. Peraí, né? O meu casamento, ele vai dar certo, a gente passa por problemas, mas eu consigo sustentar, ele está estável, e outras coisas que são elementos muito importantes, como o namoro, né? Resgatar aquela amizade colorida entre vocês e a vontade do teu marido marcar o território enquanto macho. Eu preciso mostrar para minha fêmea que ela tem um macho. Então, ele precisa voltar a ter essa vontade, né? Ganhar libido. Provavelmente o seu marido deve ter perdido muito isso por conta de tudo que aconteceu, de traumas, de mágoas, de perdas, e você pode reverter essa situação sim. Sei, você pensa que é difícil, né? Puxa, muito difícil. Peraí, mas o casamento não é uma coisa fácil. Então você não consegue fazer com que o seu marido te olhe diferente hoje e tenha vontade. Você vai aprender aqui durante o curso como fazer para superar isso e fazer com que o seu marido volte a ter vontade voluntariamente. Isso aqui é mais importante, sem forçar, sem cobrar e sem impor. Como se você fosse uma general dentro de casa, impondo, julgando. Pelo contrário, você vai conseguir fazer isso sim, mas a gente precisa exercitar essa sua habilidade que está adormecida. Mágoas, cargas de responsabilidade e cobrança mudam muito o cenário que você faz questão de idealizar. Será necessário superar as mágoas e os rancores para poder chegar lá. Uma coisa muito legal da gente lembrar também é que o momento dele pode não ser o mesmo que o seu. E você não tem bola de cristal. Você não consegue prever o que vai acontecer ou deixar de acontecer. E você faz isso nas palavras, né? Você diz, você faz isso vai acontecer, isso não vai, então para, porque não está funcionando. Se não adiantou desse jeito, não adianta você insistir. Então, muito cuidado ao profetizar. Embora não expresse, ele também vive suas próprias angústias. Porém, vive essas angústias calado. Não tenha dúvidas de que o risco é muito maior nesse caso. Não o subestime ao pensar que ele não se importa com o que você diz. Então, quantas vezes você acha que teu marido não te ouve e por não ouvir e não prestar atenção e não se manifestar, você repete aquilo 1000 vezes? Então, toma cuidado. Nem sempre ele está subestimando aquilo que você diz. Então, como eu disse, o momento dele não é idêntico ao seu. Cuidado. Cuidado com a ponta do iceberg. Por que a gente fala, né? Eu tô falando para você tomar cuidado com a ponta do iceberg. Porque às vezes você acaba colocando tudo a perder.
aquele marido vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, e quando ele se manifesta, ele põe tudo a perder, né? Por conta das suas atitudes. Então vamos agir com mais sabedoria. Se você já falou uma coisa, vira a página para falar num outro momento, ou outra coisa, ou até isso que você falou e viu que não surtiu efeito. Não vai ser na primeira vez que você vai conseguir corrigir uma coisa que está acontecendo há muito tempo, tá? Então assim, a gente precisa persistir e tomar muito cuidado, porque o marido calado, aquele marido que vai aguentando, ele coloca tudo a perder. Então, de repente, né, você acha que você está colaborando, mas você está alimentando a fera. Tem o outro lado também, que é o marido que fala demais, é o marido que grita, é o marido que briga, que de repente ele acorda de um jeito, à tarde ele está do outro, né? E você pensa, puxa, será que meu marido tem um comportamento bipolar? Pode ser, às vezes sim. E com muito cuidado você vai precisar sugerir uma terapia para ele. Se esse for o caso, é muito importante falar, poxa, me incomodou, depois que passar a briga, né, eu acho que você deveria ver se um profissional, se está tudo certo com você, se é normal, ou se de repente você precisa de ajuda de um profissional. Só, né, deixa, já falou. Agora, se ele tem essas oscilações e ele não é um cara bipolar, cuidado, porque não adianta discutir com esse homem na hora que ele está nervoso. Então aquele cara que fala muito é menos arriscado do que o cara que não fala nada. Mas a minha recomendação para você é segurar a onda, né? Os antigos diziam, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então nessa hora você deve manter o cuidado nesse sentido. Assim como quando você estiver falando, é importante que ele também fique na dele. É muito comum, né, o marido ficar mais na dele quando a mulher está alterada. Mas sabendo disso, né, mediante a um homem também que gosta de falar e que não deixa barato e já dá o troco ali na hora, segura a onda, você vai ter que ceder. Então deixa ele falar, fica na sua, e assim que você tiver uma oportunidade, você age com mais sabedoria.